Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Então, pessoal, a aula de hoje, né? A gente vai começar o estudo da flexão. E, particularmente, da flexão pura reta. Você vai entender agora o que eu quero dizer com isso, né? O que significa flexão pura reta. Então, vamos lá. Primeiramente, né? Vocês sabem que os elementos estruturais, eles normalmente trabalham a diferentes tipos de carregamento, dependendo da geometria desses elementos, né? Então, os elementos que são tipo viga, por exemplo, que tem uma dimensão muito mais significativa em relação às outras duas, eles trabalham a flexão porque os carregamentos deles são transversais, né? Ao eixo do elemento. Então, eles vão ter esforços de momento fletor e de cortante, ou cisalhamento, né? E vocês sabem que a gente sempre considera, nos modelos matemáticos, né? Vocês lembram de isostática, por exemplo, uma viga, a gente considera como uma linha, uma barra, e essa linha é considerada como sendo o eixo, né? Longitudinal desse elemento, né? A gente representa o eixo por uma linha. Mas, na verdade, o elemento ele tem uma área, né? Uma seção transversal. Ele tem outras dimensões. Então, esse eixo longitudinal, né? Ele, ou seja, ele contempla todas essas seções, né? Essas seções, a união delas se dá pelo eixo longitudinal dessa barra. Então, uma viga, né? De apoiar ou com qualquer outra condição de apoio, ela normalmente vai trabalhar a flexão, por conta desse carregamento, atuando no eixo perpendicular ao eixo longitudinal, né? E você sabe, né, que o efeito da flexão, né, quando uma viga é sujeita a momentos fletores ou a carregamentos transversais, a flexão, ela vai provocar essa deformação na viga, né? Lógico que aqui no desenho isso está exagerado, né, para a gente visualizar. Vocês não veem normalmente essa flexão na viga, ela é bem pequenininha, né? Mas é isso que acontece. Então, sempre tem um lado que vai estar comprimido, enquanto o outro vai estar tracionado, né? Essa é uma característica da flexão. Então, o estudo da flexão, ele é dividido de várias formas, né? Primeiro, a gente classifica a flexão, né? Na literatura, a flexão é classificada como flexão pura ou flexão simples. O que é a flexão pura? Flexão pura é só considerar o efeito do momento, só o momento fletor atuando, e não considera o efeito do esforço cortante. Por outro lado, a flexão simples, ela considera, sim, o momento fletor e o esforço cortante, né? Então, flexão simples, eu vou ter os dois esforços, e flexão pura, eu vou ter apenas momento. Eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês. Só lembrando de isostática. Deixa eu compartilhar com vocês o quadro. Só que eu compartilhei o quadro do Zoom, não é esse que eu quero compartilhar, não. Só um minuto, pessoal. Agora foi. Era esse aqui. Então, só para relembrar um pouco do que a gente viu em isostática, né? Vocês lembram? Vou pegar aqui a caneta.
Vocês lembram, por exemplo, de uma viga. Vamos supor uma viga engastada aqui. Só fazer ela mais retinha. Nossa, esse quadro digital, uma tortura. Mas vamos lá. Vamos supor que eu tenho uma viga com carregamento aqui, né? Ela vai sofrer uma flexão mais ou menos assim, né? Esse carregamento, ele vai deformar a viga mais ou menos assim, né? Então, eu vou ter um momento aqui negativo. Lembrem que a gente considerava negativo quando as fibras tracionadas eram as fibras superiores do elemento, né? Da seção transversal. Então, esse diagrama de momento, por exemplo, dessa viga, ele vai ser assim, né? Vai ser constante. Certo? Perdão, eu fiz aqui um desenho errado. Esse aqui não vai ser constante, não, é uma carga. Se eu tiver aqui um momento atuando, perdão, um momento atuando, então eu vou ter um diagrama de momento constante, né? Ele vai ter um valor fixo ao longo do elemento. Então, esse vai ser o meu diagrama de momento. Se eu tiver agora uma viga, vamos supor que eu tenho uma viga via apoiá-la. Vamos supor que essa viga tem uma carga aqui no meio, né? Eu vou ter, então, um diagrama de momento desse tipo assim, certo? Eu vou ter um diagrama de momento desse tipo, e positivo, né? No caso, tracionaria fibras inferiores. Então, pessoal, esse caso aqui, quando eu tiver uma estrutura que o meu diagrama de força de momento fletor seja assim, constante, eu tenho aqui flexão pura, certo? Isso aqui é flexão pura. Eu tenho apenas momento fletor, nesse caso aqui. E esse aqui é flexão simples. Porque eu tenho cortante e momento fletor. Se eu fizer os diagramas de cortante dessa viga aqui, ele é zero, né? Lembrem que o cortante é derivada do momento. Então, se eu fizer a derivada de uma constante, vai ser zero. Eu não vou ter constante aqui nesse caso. Cortante, não vou ter cortante. Mas nesse aqui, eu vou ter um diagrama de cortante, né? Que vai ser constante, né? E com um salto aqui na carga. Mas se eu fizer a derivada, eu vou ter cortante. Então, aqui eu tenho cortante e tenho momento. Esse caso é de flexão simples. E esse caso aqui é de flexão pura. Vamos supor que eu tenho agora... Só para colocar outro exemplo, né? Se eu tiver uma viga, também bem apoiada, e agora eu tiver, vamos supor, uma carga aqui e outra carga aqui. O que vai acontecer aí nesse caso? Eu vou ter um diagrama de momento com essa característica aqui, né? O diagrama de momento, ele vai ter essa característica. Então, por exemplo, nessa parte aqui, nesse trecho, eu vou ter flexão pura. E nesse outro trecho aqui, eu vou ter flexão simples. Gente, esse quadro é muito, muito chato. Enfim,
mas deu para entender, né? Então, nesse trecho aqui, do meio, que é constante, todas essas seções aqui da viga, elas estão em flexão pura, né? E nesses outros dois trechos da carga para o apoio, eu tenho um diagrama de momento fletor linear. Se eu calculo a derivada, eu vou ter constante, eu vou ter uma constante aqui. Então, é isso, a diferença entre a flexão pura e a flexão simples. Ficou claro? Sim. Certo, vamos voltar lá, então. Então, o que mais? A gente também pode classificar a flexão pura ou simples, dependendo do eixo, ou seja, do plano em que atua o carregamento. O que isso significa? Por exemplo, esse caso aqui primeiro, dessa viga, né? Eu tenho os dois eixos principais de inércia, que seriam X e Y. Né? São os eixos principais de inércia dessa viga. O meu carregamento, observem aqui que eu coloquei em negrita o plano, né, em que atua o carregamento, que a gente vai chamar aqui para ter uma nomenclatura, plano de solicitações, né, PS. Se esse plano que contém as solicitações, ele está no mesmo plano de um dos eixos principais de inércia, eu vou ter, então, flexão reta, né? Se esse plano está fora de um desses eixos, como esse caso aqui, então eu vou ter flexão oblíqua, né? Ou assimétrica. A flexão reta também se conhece como flexão normal ou flexão reta, né? E o caso aqui, em que ele está inclinado, né? Vocês veem que ele não está coincidindo com os eixos principais de inércia. O plano em que atua a solicitação, ele está inclinado com respeito a esse eixo principal de inércia. Esse caso aqui seria, então, flexão oblíqua ou assimétrica. Então, dentro da flexão pura, a gente vai ter dois casos também. Ela pode ser flexão pura reta ou flexão pura oblíqua. Mesma coisa a flexão simples. Ela pode ser flexão simples pura ou reta, ou flexão simples, oblíqua ou assimétrica. Isso aqui deu para entender? Sim. Então, a gente vai começar o estudo hoje da flexão pura reta, que seria esse caso aqui. Esse é o primeiro caso. Ou esse caso também, né? Porque aqui eu tenho as solicitações atuando no eixo principal de inércia. Só que está atuando aqui no plano que contém o eixo X, né? E nesse caso está atuando no plano que contém o eixo Y. Mas nos dois casos eu tenho flexão pura reta, né? Então, esse aqui vai ser o objeto de estudo da aula de hoje, a flexão pura reta. Então, a flexão pura, então, é quando ela atua nos eixos do elemento, tanto faz ser no eixo X ou tanto faz ser no Y. É isso que eu entendi? Não, a flexão pura é quando você apenas tem esforço de momento fletor. Entende? A flexão Ok. pura é quando você só tem momento fletor. Foi o que eu mostrei no quadro para vocês. Então eu não entendi, não. Oi? Então eu não entendi, não. Eu tinha entendido igual o Joada falou aí. Então, for no professor, eixo no caso é quando tem só um apoio. Então, gente, vamos lá. Vocês estão fazendo uma confusão aqui. Vou dizer aqui no quadro. Primeiro, flexão pura tem a ver com o diagrama, como que ele vai ficar. Quais são os reforços dentro daquele elemento, produto do carregamento. Se eu tiver um caso como esse aqui,
no meu modelo matemático, eu vou ter uma flexão pura, porque o meu diagrama de momento ele é constante. Se eu tiver um caso que meu diagrama de momento ele é linear ou parabólico, né? Então, eu vou ter flexão simples, porque eu vou ter constante. Isso é o que define a flexão pura ou flexão simples. Agora, além disso, a flexão pura, ela pode ser pura reta ou pura oblíqua. E a flexão simples também. Esses casos aqui que eu estou apresentando para vocês é para mostrar a diferença entre reta e oblíqua. Não tem nada a ver isso aqui com a flexão pura ou não. Se vocês observam essa viga aqui, ela não estaria em flexão pura, dependendo das condições de apoio, né? Mas se for biapoiada, não estaria em flexão pura, porque eu teria um diagrama de momento que seria uma parábola, né? Então, não seria flexão pura, seria, nesse caso, flexão simples reta, né? Se eu tivesse aqui essa viga biapoiada, o diagrama de momento, ele teria um cortante, né? Então, eu só estou mostrando aqui a diferença entre reta e oblíqua, né? Na flexão pura reta, eu tenho que ter apenas momento e a solicitação no plano dos eixos principais de inércia. No plano que contém os eixos principais de inércia. Tá certo? Então, é isso. Esses exemplos aqui é para mostrar a diferença entre reta e oblíqua, não para mostrar a diferença entre pura e simples, tá? Ah, tá. Agora sim. Então, vamos lá. Vamos entender melhor agora. Isso aí. Bom, isso aqui foi o que eu estava falando já, né? Que a flexão, ela se considera reta ou normal quando o plano de solicitação contém um dos eixos principais, né? De inércia da seção, e oblíqua quando esse plano está desviado, né? Então, a gente pode ter a flexão pura reta ou pura oblíqua e a flexão simples reta ou simples oblíqua. Hoje, a gente vai começar o estudo da flexão pura reta, né? Aqui. Quais seriam os casos de flexão pura reta? Eu vou mostrar agora para vocês, tá? Mas primeiro a gente vai ver algumas hipóteses básicas, né? Da resistência aos materiais em geral, que vocês devem ter ouvido falar já em resistência aos materiais. Mas aqui, na mecânica dos sólidos, a gente vai trabalhar com essas mesmas hipóteses. Quais são essas hipóteses? Primeiro, a gente considera que as seções que são inicialmente planas, o que significa inicialmente planas? As seções transversais, elas estão em um plano, né? Então, a gente considera que após a deformação por flexão, essas seções vão continuar sendo planas. Essa consideração a gente faz porque a gente trabalha aqui na mecânica das pequenas deformações, né? A gente não trabalha com grandes deformações. Se vocês percebem, os elementos estruturais, eles nunca, a não ser, né, que seja um erro de projeto, normalmente eles são projetados para eles se deformarem pouco, né? Para eles terem pequenas deformações, não grandes deformações. Qual é outra hipótese básica? Que o material que a gente vai trabalhar, ele é elástico e linear. O que significa elástico e linear, né? Que ele segue a lei de Hooke. Lembrem que a gente fez uma revisão na aula passada do diagrama tensão-deformação. Então, o material na parte elástica é onde a lei de Hooke é válida, né? Que é tensão igual a módulo de elasticidade por deformação. Então, é isso aqui. Tudo que a gente vai hoje aprender, né? As formulações que a gente vai deduzir hoje, todas são partindo dessas hipóteses, né? O material elástico e linear. E também que o material ele é homogêneo e isotrópico, né? Essas são hipóteses básicas da resistência dos materiais, que a gente trabalha na graduação e aqui também na mecânica do sólido. Então, gente, esse desenho que eu fiz aqui é para ilustrar um pouco essa questão aqui primeira, né? Que é bem importante no estudo da flexão.
Por exemplo, se eu tenho uma viga inicialmente aqui reta, né? Depois dela sofrer deformações, observem aqui, eu tenho um caso aqui que eu considero pequenas deformações, né? Ou seja, ela se deformou pouco. Observem que as seções transversais, elas podem ser consideradas como mantidas planas, né? Porque a deformação é pequena, que eu não considero que houve uma deformação lá no plano, né? Ou seja, no eixo longitudinal. No caso de grandes deformações, observem aqui como que a seção transversal, ela não continua plana, né? Ela se deforma. Tá vendo? Ela não faz um ângulo de 90 graus com o eixo longitudinal da peça. Nesse caso aqui, sim. Então, a gente vai trabalhar nessa hipótese aqui. Né? Que os nossos elementos, eles vão sofrer pequenas deformações. Então, as seções transversais, elas vão se manter planas. Tá? Isso aí tem que ficar claro, tá? A gente trabalha nessa situação aqui. Certo? Então, vamos lá. Isso aqui ficou claro, né? Ele segue a lei de Hooke, o material, e ele tem um comportamento linear. E o material tem que ser homogêneo, né? Homogêneo, vocês lembram que ter as mesmas propriedades em toda... Ele é uniforme, né? E isotrópico, quer dizer que ele apresenta as mesmas propriedades mecânicas em todas as direções, né? Do elemento. Então, só relembrando isso aí, essas são as nossas hipóteses básicas, tá? Então, entrando já na flexão pura, isso aqui é um exemplo típico que aparece em quase todas as literaturas, porque é o exemplo mais comum de ser utilizado para mostrar o que seria um elemento em flexão pura, né? Esse exemplo do levantador de peça, se vocês observam, eu tenho aqui os diagramas de corpo livre desse sistema aqui. Então, a peça, vamos supor que ela tem um peso de 360 newtons, que está representado aqui. Para o sistema estar em equilíbrio, né? Porque a levantadora está aqui em equilíbrio, ela não está sofrendo nenhum movimento. Eu tenho que ter aqui reações nos braços, né? Iguais e opostas a esse peso, para que ela consiga manter essa barra com o peso em cima, né? Em equilíbrio, sem sofrer nenhum movimento ou cair. Para que ela consiga se manter assim em equilíbrio, tem que ter essas duas reações do braço da levantadora, né? No sentido contrário dos pesos ou seja, das peças, né? Que estão apontando para baixo pela gravidade, né? Então, eu teria um diagrama de corpo livre como esse aqui. Só que se vocês lembram do conceito de binário, quando eu tenho um par de forças iguais e opostas, né? Eu posso substituir isso por um momento, né? Duas forças iguais e opostas é um binário. Então, esse diagrama aqui, se eu cortar e analisar esse trecho aqui, ZD, né? O trecho CD, eu posso substituir por isso aqui. Por dois momentos, que vão ser quanto? Esse valor da força pela distância, né? Dois momentos iguais e opostos, né? Que tem um par de forças aqui nessa extremidade, nessa direção, girando assim, e na outra extremidade, girando o contrário, tá? Girando assim. Então, eu posso substituir esse diagrama por isso aqui. E analisar esse elemento aqui da barra, CD, segundo esse diagrama aqui, esse modelo, que é o mesmo efeito do que isso aqui. Então, esse trecho CD, ele estaria em flexão pura. Eu só tenho momento. Se eu fizer o diagrama de momento desse trecho, ele vai ser constante. Que foi o exemplo parecido que eu coloquei para vocês com aquela viga, né? Que tinha um trecho constante no meio e nas extremidades tinha trechos lineares, né?
Então, esse aqui é um exemplo da vida real, que vocês podem ver um elemento de barra trabalhando em flexão pura. Seria esse trecho aqui do meio, entre as mãos, né? Entre os braços da levantadora. Esse é um exemplo. Então, vocês podem se perguntar, tá, mas se é engenharia? Então, a gente vai ver agora como que a gente... Ou seja, por que é importante esse estudo da flexão pura para a engenharia? Mesmo que os elementos, eles trabalhem também com cortante, né? E com outros tipos de força. Então, bem, primeiro, continuando aqui na flexão pura, né? A gente, então, consideraria um elemento em flexão pura submetido a momentos fletores, né? Iguais e opostos. Observem aqui essa viga prismática, né? Com os momentos fletores iguais e opostos, atuando no plano de um dos eixos principais de inércia, né? Dessa viga. Então, eu teria aqui flexão pura reta, que é o que eu estava falando para vocês, né? Esse é um caso de flexão pura reta. Então, por que é importante o estudo da flexão pura? Se a maioria dos elementos de engenharia civil, das vigas, pilares, etc., eles estão submetidos também a forças cortantes, porque a maioria das cargas, elas são distribuídas, né? A gente considera primeiro o peso próprio, já é uma carga distribuída. E aí, o diagrama de momento, ele não vai ser constante, né? Mas por que é importante o estudo da flexão pura? Porque ele é usado também na análise de outros tipos de carregamento, que a gente conhece como carregamentos combinados, né? Com outros reforços. Por exemplo, eu trouxe aqui esse exemplo do grampo, né? O grampo que for apertar alguma peça, vamos supor que ele aperta alguma peça aqui, com uma força determinada, essa peça vai exercer a mesma força em sentido oposto, né? Uma força reativa em cada uma das partes aqui do grampo. Então, por exemplo, se eu quiser analisar esse elemento aqui, quais são os reforços aqui nessa parte central aqui da peça, do grampo, eu faço um corte, né? Como vocês aprenderam em isostática também, a determinar os esforços em uma seção, vocês podem fazer um corte aqui, na seção C, C', e determinar os esforços produzidos, então, a partir de um dos lados, né? No caso, eu fiquei aqui com o lado de cima, poderia ter ficado com o lado aqui de baixo. Então, essa seção CC, ela vai estar submetida a um esforço igual e oposto, né? A essa força P aqui, e o momento que essa força P faz aqui no eixo central da peça, né? Multiplicado por essa distância de 0,125. Então, se eu for analisar a distribuição de tensões nessa seção aqui, eu tenho um momento e tenho aqui uma força axial, certo? Eu posso utilizar esses resultados da flexão pura e combinar com o resultado da análise de tensões sob carregamento axial. Por isso que é importante. Mesma coisa nesse caso aqui de uma viga engastada e livre, né? Com uma força P atuando na extremidade. Se eu quiser analisar aqui na seção C, a distribuição de tensões nessa seção, eu faço um corte, determino reforços nessa seção, né? Que seria a mesma carga P, no sentido oposto, um cortante aqui de valor P, e um momento que está dado por Px, né? P multiplicado por X, que vai ser esse momento M. Então, nessa seção, eu tenho momento e tenho esforço cortante. Só que eu posso fazer análise por separado, né? Lembrem do princípio da superposição. Quando eu tenho um problema que ele é linear, eu posso aplicar o princípio da superposição de efeito. Então, a análise da flexão pura, ela é usada também para análise de outros carregamentos combinados, certo? Como o carregamento excêntrico, nesse caso aqui, e carregamento transversal, que sim é comum nas estruturas, né? Nos elementos de engenharia civil.
E então, aplicando esse princípio da superposição, as tensões na seção são obtidas através da combinação, né, do efeito original pela flexão pura, ou seja, pelo momento apenas, e pela carga pura, no caso aqui, pelo cortante, e no caso esse aqui, pelo esforço axial. Então, por isso que a gente estuda primeiro a flexão pura, né? Porque uma vez que a gente consegue fazer uma análise em flexão pura, vocês estudaram já, acredito, né, em resistência aos materiais, análise de tensões sob carregamento axial, né? Então, a gente pode combinar essas duas análises, determinar a distribuição na seção, das tensões na seção totais, né? Pelo princípio da superposição. Certo? Então, vamos continuar. Vamos fazer agora uma análise das tensões de uma barra simétrica em flexão pura. Primeiro, você vê aqui o desenho, né? Eu tenho essa barra que ela é prismática, ela é simétrica, porque ela tem um plano de simetria, né? E os momentos fletores estão atuando em sentidos opostos, né? No mesmo plano, eles são iguais e opostos. Se eu for analisar qualquer seção dessa barra, qualquer seção, aqui está o exemplo da seção C, né? Eu fizer um corte, pelo equilíbrio, né? Eu vou ter, então, um esforço aqui de flexão também, de momento, perdão, um esforço de momento igual ao momento M, e oposto nessa seção, né? E como a gente já conhecia, né? Ou tinha essa convenção anteriormente, a gente considera o momento positivo quando as fibras tracionadas são as inferiores da peça, e negativo quando ele traciona fibras superiores da peça, né? Então, relembrando, a gente vai continuar usando essa convenção. E, bom, por último, então, vocês podem ver que o momento fletor aqui, ele é sempre o mesmo, né? Qualquer seção que eu cortar, ele vai ser sempre o mesmo. Então, eu tenho uma flexão aqui que vai ser uniforme. Vai ser o mesmo valor ao longo do elemento todo. Então, vamos lá. Eu coloquei para vocês aqui, eu coloquei as slides, o conteúdo nas slides, mas eu vou fazer com vocês as deduções no quadro para ficar tudo bem mais claro, né? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Bom, essa parte aqui eu acho que é tranquila. Então, na próxima que eu vou passar para o quadro. Bom, primeiro, vamos supor que a gente está analisando uma seção, né? Dessa barra prismática. E o esforço na seção é o momento M, né? Então, vamos considerar aqui os três eixos ortogonais, né? X, Y, C. A gente sempre considera o eixo X como sendo o eixo que contém o eixo longitudinal do elemento, tá? É como comumente é feito na literatura. Então, vamos adotar sempre o eixo X como sendo o eixo longitudinal. E o eixo XY, os eixos XY transversais, né? O eixo longitudinal. Então, pessoal, se a gente fizer uma análise aqui da distribuição das tensões nessa fase, o que a gente tem? Vocês lembram, né, que em um plano, a gente tem uma tensão normal, que é aquela que sai do plano ou entra, né? Se ela é normal ao plano. E tensões transversais. No caso aqui, eu teria, então, a tensão normal cima X, que normalmente a letra grega que a gente usa para a tensão normal, e as tensões tangenciais, né? Que seriam as tau. E eu teria aqui, então, tau XZ e tau XY, né? Tau XY seria essa aqui, e tau XC seria essa aqui. Então, se eu pegar aqui um elemento infinitesimal dessa área, vamos supor que eu pegue um elemento infinitesimal de área aí dessa seção. Aplicando as equações da estática, né?
vocês sabem que a distribuição das tensões aqui, as tensões dentro da seção, elas são equivalentes ao momento, né? Por quê? Porque essas tensões, elas são produto do esforço, né? E também o esforço é produto dessas tensões, então elas são a mesma coisa. Só que eu estou representando aqui o esforço total como sendo no eixo, o momento. E, na realidade, eu tenho uma seção transversal, onde o que eu tenho são tensões, né? Que é força dividido por área. Então, essa simplificação que a gente faz de considerar o eixo do elemento é para determinar os diagramas, né? Porque é mais simples. Mas, na realidade, os elementos eles estão sujeitos a tensões, porque eles têm área, né? Então, fazendo aqui as equações da estática, o que eu tenho? Eu tenho aqui a tensão normal, que a tensão normal multiplicada pela área, o que vai ser? Vai ser uma força naquele elemento infinitesimal. Se eu fizer a integral de tudo isso, né? Se eu fizer a integral dessa sigma x multiplicando o diferencial de área, eu vou ter a força total resultante nessa face, né? Que no caso seria uma força axial. Só que como esse sistema ele tem que ser equivalente a esse aqui, eu não tenho força axial aqui. Então, se eu fizer a integral dessas tensões normais multiplicado pelo elemento diferencial de área, isso tem que ser zero. Certo? Tem que ser zero, porque eu não tenho aqui uma resultante de força axial. Então, essa distribuição de tensões vai ser o equivalente ao que eu tenho aqui. O que mais? Eu tenho, então, também as tensões tangenciais, né? As tensões tangenciais que ela fazem momento com respeito aos outros dois eixos, né? Por exemplo, eu tenho aqui a tensão... Vamos lá. A tensão... Gente, um minutinho aqui. Acho que eu confundi uma coisa aqui. Ah, não, tá certo. Então, vamos lá. Eu tenho a tensão normal, ela que faz momento também, observem aqui, ela está deslocada dos eixos aqui, esse trechinho diferencial. Ela faz momento também com respeito aos outros dois eixos, né? As tensões tangenciais, elas estão, né, na direção dos outros dois eixos. Então, o que eu faço também? Eu uso as equações da estática e faço aqui um momento com respeito aos eixos Y e Z, né? Então, como que eu faço? Se eu multiplico a tensão normal pelo diferencial de área, eu vou ter uma forcinha aqui infinitesimal. Se eu multiplicar essa forcinha infinitesimal por essa distância aqui Z, que eu estabeleci arbitrariamente como sendo do centro do elemento infinitesimal até o eixo Y, eu vou ter um momento, né, produzido por essa forcinha até o eixo, ou seja, com respeito ao eixo Y. Só que, se eu fizer a integral de tudo isso aí, eu vou ter que ter a resultância, então, de momento em relação ao eixo Y. Só que vocês observem aqui que eu não tenho momento em relação a esse eixo. Eu tenho momento em relação ao eixo Z, né? Então, esse somatório, esse integral da sigma x multiplicado pelo Z, também vai ser zero. Certo? E que mais? Eu posso também fazer o somatório de momentos. Eu posso fazer o somatório de momentos também com respeito ao eixo Z, né? Ao eixo Z, que seria o outro eixo transversal. Então, multiplicando também sigma x por dA e por essa distância aqui, y, eu teria um momento com respeito ao eixo Z, né? Se eu fizer a integral de tudo isso, eu vou ter como resultante o quê? Um momento com respeito ao eixo C, que sim seria o que eu tenho aqui, né? Então, por isso, se eu fizer essa integral,
de cima x de A pela distância y, observem que aqui y, ela está negativa, porque o momento ele tem que ficar, né, no sentido, ele tem que ficar no sentido contrário, né, por equilíbrio. Então, se eu fizer a integral disso aí, eu vou ter que vai ser igual ao momento, m, né? Mas para que a gente está fazendo isso aqui? Vocês vão ver agora, essas relações aqui, elas vão ser importantes para agora, mais para frente, deduzir as equações, as formulações da flexão pura. Se vocês observam, a gente aqui só tem umas relações, né? Eu não tenho como determinar essa sigma x, porque eu só tenho incógnitas, né? Como que eu sei o valor, então, da distribuição da tensão na seção? Não sei, né? Eu só sei que essas relações, elas têm que ser válidas, né? Eu só vou ter um momento no eixo Z, então, só essa integral de fazendo o momento das forcinhas, que seriam dadas pela tensão, e diferenciais de área, e pela distância, né, de cada um desses elementos diferenciais em relação ao eixo Z, eu teria, então, um momento resultante que seria igual a esse M aqui, né? Essa forcinha, professora, como é que a gente Oi? descobre essa forcinha que a senhora está falando? Como é que descobre ela, no caso? A Então, área... a gente vai descobrir agora. Isso aqui é só um exemplo de... Ou seja, um exemplo de visualização, né? E das relações que elas têm que ser válidas, né? Essas relações têm que ser válidas. Se eu pegar um elemento infinitesimal de área, qualquer, com dimensões arbitrárias, e eu calcular, então, a tensão pelo diferencial de área e fizer a integral, eu deveria ter a resultante aqui, né? Só que eu não tenho aqui uma força axial, por isso que essa equação tem que ser válida, isso tem que ser zero. E a mesma coisa que eu fiz para os momentos, né? Eu não estou usando aqui as tensões tangenciais, vocês vão ver por que mais para frente eu não preciso, estou usando a tensão aqui normal, então só usei 3 equações. Mas, enfim, essas são as equações da estática e elas têm que ser válidas nessa seção. Então, beleza, vamos deixar essas equações aí, válidas, e a gente vai trazer elas depois. O que a gente sabe daqui? Que a gente não consegue determinar o valor da tensão, né? Porque a gente só tem aqui incógnitas, né? Eu posso conhecer o valor do momento, mas e aí? Eu não tenho como determinar a tensão. Então, vamos lá. Vamos analisar, então, agora as deformações, né? As deformações de uma barra simétrica submetida à flexão pura. Eu tenho aqui o exemplo, né, de uma viga submetida aos dois momentos fletores iguais e opostos, né? Então, vamos analisar as deformações aí nessa barra. Uma questão importante a se observar aqui, né, que está escrito aqui na slide, é que o elemento ele vai sofrer ação, ou seja, vai sofrer a flexão devido à ação do momento, mas essa barra ela vai permanecer simétrica após a deformação, né? Vai permanecer simétrica em relação a esse plano, né? Ou seja, mesmo que ela esteja deformada, ela continua simétrica, tá vendo? Ela vai continuar simétrica, porque a minha flexão é uniforme. Então, isso aí, para que fique claro isso aí também. Então, vamos lá. Agora que a gente vai para o quadro. Vamos lá. Eu vou levar essa figura. Não, peraí. Não, aqui ainda a gente dá para comentar aqui nas slides, para vocês entenderem. Primeiro, aqui, novamente, isso aqui eu tinha explicado já um pouco antes, né? Vamos supor que a viga, ela seja dividida em esses cubos, né? Que eu divido todos os elementos como se eles fossem cubinhos, né? E eu apliquei esses momentos fletores e ela deformou, né?
Então, o que eu estava falando antes para vocês é essa hipótese de que as seções elas se mantêm planas, né? Formando um ângulo de 90 graus com respeito aos eixos, né? Longitudinais. Então, a barra ela permanece simétrica em relação ao plano de simetria, né? A flexão também será uniforme, né? Porque o momento é o mesmo atuando ao longo do elemento. Se eu fletar um elemento, vocês podem ver que inicialmente, né? O que diz aqui? Essas linhas aqui, AB e A'B', inicialmente, elas eram retas, certo? Antes da flexão, a viga era reta. Após a flexão, elas vão se deformar, né? Vão fleter de acordo com um arco de circunferência. Certo? Então, pela teoria da elasticidade também, tem toda uma dedução que mostra que as vigas submetidas a pequenas deformações, a única componente de tensão diferente de zero, que atua em qualquer um desses pequenos cubos, né, de elementos cúbicos, é a componente da tensão normal, sigma x. Ou seja, elementos em flexão pura apenas vão ter componente de tensão normal. Se você observa, né, como essa face, ela se mantém planas e perpendiculares aos eixos, eu não vou ter uma tensão tangencial, eu vou ter apenas a tensão normal, que está no eixo longitudinal da peça, né? Então, isso aí tem toda uma demonstração também por trás, que vocês podem procurar depois no livro, se quiserem também. Mas, e pela prática, né, pelos experimentos também, já foi demonstrado que elementos em flexão pura, eles só têm a componente normal da tensão sigma x. Então, a gente não vai ter componentes de tensão tangenciais nesses casos de flexão pura, tá? Então, gente, esse desenho aqui, vocês conseguem enxergar uma coisa? Essa seção aqui é a seção vertical longitudinal, né? Da barra. Eu tenho uma barra e ela fletou. E essa aqui é a seção horizontal e o que está representado aqui é o vetor momento. Certo? Então, vamos lá. Eu vou trazer para o quadro para ver se vocês conseguem visualizar melhor. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui. Vou ver se eu consigo fazer um desenho. Por que eu falei se eu consigo? Porque essa caneta aqui digital é muito complicada. Mas, enfim, vamos supor que essa seja... Vamos lá. Essa aqui vai ser a minha viga, né? Eu vou tentar fazer o desenho em 3D, mesmo que ele fique meio torto. Vamos lá. Eu não consigo. Enfim, vamos supor que essa seja a minha viga, né? Real, que tem uma seção. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho essa representação aqui, o eixo X, ele está saindo aqui, né? Do centro. E o eixo Z, ele é qual? Ele está aqui nessa direção.
que seria esse eixo Z. Então, o meu momento, ele está atuando aqui, né? Coloquei o sentido contrário. Ele estaria atuando assim, né? Esse é o momento M. Seria isso aqui. Então, essa vista que você tem aqui, é a vista por esse lado aqui, né? Eu estou vendo o eixo X. Então, seria como ela se deformou aqui no eixo longitudinal. E essa vista aqui seria por cima. Seria vista aqui por cima. Por quê? Observem que o que está representado é o vetor momento. Então, se eu aplico aqui a regra da mão direita, né? Vocês lembram que os dedos, os 4 dedos, eles têm que estar apontando para o giro, né? E o vetor momento vai ser dado pelo polegar, né? Então, os 4 dedos no sentido do momento e o vetor momento vai estar dado pelo polegar. Então, observem aqui que se eu for representar o vetor momento, eu faço a regra da mão direita, os 4 dedos apontando para cá. Meu polegar, ele vai estar apontando para cá, para o eixo Z, né? Então, eu vou ter o vetor momento apontando assim, certo? Esse vai ser o meu vetor momento. Então, por isso que aqui vocês observam o vetor momento saindo aqui, apontando para baixo, né? Que seria visualizando por cima, né? Essa setinha saindo para cá. Pelo lado contrário, né? Pelo lado contrário, o que teria? O contrário, né? O momento estaria assim. E quando eu fizer a regra da mão direita, por aquele lado, o polegar ele vai ficar para o lado contrário, apontando. Então, o vetor momento aqui, nesse caso, vamos supor, o vetor momento ele vai ser saindo, né? O vetor momento aqui. Por isso que desse lado aqui, ele está apontando para fora, tá? Ou seja, para cima aqui. Está nessa direção aqui. Então, deu para entender esse desenho aqui? Deu para entender ou não? Eu sim, deu. Não, só fiz isso aí para vocês entenderem esse desenho aqui, o que está representado aqui nessa figura aqui. Então, vamos voltar lá agora. Ou deixa eu ver. Sim, vamos voltar lá. A gente vai ficar botando de um lado a outro, mas... Então, vamos lá. Bem, já que vocês entenderam o desenho, né? O que também a gente precisa observar aqui? Observem aqui que as linhas, né? AB e a prima B', que originalmente eram retas, elas se deformaram, né? De acordo com arcos de circunferência. Só que assim, a linha AB superior, ela diminuiu, né? O comprimento, enquanto a prima B' aumentou, né? Produto do momento fletor que está atuando nesse sentido. Então, o que vai acontecer aí? As tensões e as deformações aqui em cima, elas vão ser negativas, né? Porque eu teria a compressão aqui em cima. E, no contrário, aqui na parte de baixo, eu teria, então, aqui deformações e tensões positivas, porque eu teria tração aqui embaixo. Se o momento estivesse invertido, se o momento estivesse com sentido contrário, então eu teria o contrário, certo? Eu teria deformações e tensões negativas na parte de baixo, porque eu estaria comprimindo essa parte de baixo, e eu teria, então, positivas na parte de cima. Mas, no desenho que o momento está com esse sentido positivo, as minhas tensões e deformações negativas vão estar na parte de cima, né? Então, observem uma coisa, pessoal. Se as minhas tensões lá em cima são negativas,
e na fibra, ou seja, se na fibra superior elas são negativas e nas fibras inferiores elas são positivas, a distribuição de tensões na seção, ela está mudando do negativo para o positivo. Ou seja, eu vou ter tensões de compressão nas fibras de cima e tração nas fibras de baixo. Então, seguindo esse raciocínio, deve ter algum ponto da seção transversal, na verdade, uma superfície toda da seção transversal e ao longo do eixo longitudinal, em que as tensões vão ser nulas, certo? Por quê? Porque eu tenho negativas em cima e positivas embaixo. Então, vai chegar um ponto em que as tensões vão ser nulas, em alguma altura aí da seção transversal, né? Isso vai ser uma superfície toda, né? Uma superfície toda ao longo do eixo longitudinal. A gente conhece essa superfície, então, que não sofre nem tensão, nem deformação, como superfície neutra. O que é neutra? Ela não deforma e também não tem tensão. A tensão normal é zero, né? A gente vai ver isso agora mais em detalhe. Então, vamos lá. Agora, vamos voltar para o quadro. Eu vou pegar esse desenho aqui e vou levar para lá. Esse aqui. E esse outro aqui. Bem, botei para cá. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma representação aqui da viga deformada em flexão. Então, vamos observar uma coisa aqui. Primeiro, se a viga ela se deforma, né, de acordo com arcos de circunferência, eu vou ter um ponto C aqui, que vai ser o centro da minha circunferência, tá? Imaginariamente, se eu tenho arcos aqui de circunferência, eu vou ter um ponto C, no qual, ou seja, o qual representa o centro dessa circunferência, tá? E um ângulo aqui, θ, que vai ser o ângulo central dessa circunferência. Então, o que acontece? Quando a viga ela não está deformada, que ela está reta, esse ponto C não existe, né? Ele está no infinito, porque eu teria duas retas, né? Vamos supor que eu tenha uma viga, né? Aqui, as minhas duas mãos, eu tenho uma viga aí no meio, reta. Quando ela se fletou, né? Essas duas faces vão encontrar imaginariamente em algum ponto, que vai ser esse ponto C, que vai ser o centro da circunferência. Então, o que a gente vai fazer algumas deduções a partir disso aqui todo, para chegar em umas equações da flexão. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Primeiro, vamos observar uma coisa. Essa aqui seria a seção transversal dessa viga, né? Estou olhando por esse lado aqui, da seção transversal. Eu vou representar Bem, primeiro, é um conceito importante. Eu falei para vocês que a viga deve ter uma superfície neutra, né? O que seria a superfície neutra? Vamos olhar aqui a seção transversal. Se eu chegar num ponto aqui em que a tensão é zero, né? Toda essa superfície aqui eu vejo uma linha, mas é uma superfície porque a viga ela tem um comprimento. Toda essa superfície aqui vai ser uma superfície neutra. Só que como a gente representa aqui no eixo longitudinal, então, no eixo longitudinal eu vejo um eixo apenas, né? Que corresponde ao eixo central do elemento. Então, eu vou ter esse eixo que está na superfície neutra e ele é conhecido como linha neutra, né? A linha neutra é aquele ponto, né? Aquele eixo
da seção, ou seja, aquele eixo da viga, em que as tensões normais são nulas. Então, vamos lá. Vamos supor que essa viga aqui, ela fletiu, né? Ela está fletida. Então, a minha superfície neutra, quem vai ser aqui? Está representada aqui por DE, né? Então, DE vai ser quem? Vai ser a linha neutra. Eu vou colocar LN. DE vai ser a linha neutra. Eu vou colocar linha porque a gente está analisando aqui já apenas um plano, né? Então, no plano eu vou ter uma linha. JK vai ser quem? JK vai ser um arco qualquer acima da superfície neutra. Esse JK aqui. Então, o que a gente pode relembrar aqui? Rho, esse Rho aqui, ele é o raio da circunferência. Se ela fletiu de acordo com um arco de circunferência, eu vou ter um ponto aqui, C, que representa o centro da circunferência. Eu vou ter esse Rho, que representa o raio da circunferência, né, considerando o arco aqui da linha neutra, e esse ângulo θ, que é o ângulo central. Então, lembrando lá de matemática, se vocês lembram lá de matemática, como que eu calculo um arco de circunferência? O comprimento do arco de circunferência, vamos supor que ele é o comprimento do arco. Ele não é mais do que o raio multiplicado pelo ângulo, né? Pelo θ. Pelo ângulo central. Certo? É assim que eu calculo um comprimento de arco. Então, eu posso falar aqui, analisando esse desenho, que o meu DE, ele vai ser quem? Meu DE, ele vai ser igual a esse Rho pelo ângulo θ. Certo? O comprimento DE, que é um arco de circunferência, vai ser Rho multiplicando θ. Tá? Só que observem uma coisa. Inicialmente, né, a viga ela tinha um comprimento L, né? A viga se deformou e essa superfície aqui superior, ela comprimiu, ou seja, o comprimento, ou seja, ela diminuiu o comprimento e essa face aqui inferior aumentou o comprimento. Mas o que acontece na superfície neutra, aqui na linha neutra? O comprimento é o mesmo, porque ela não sofre deformação. Então, esse D, ele vai ser igual ao comprimento L da viga. Né? Esse é o meu comprimento L. Certo? Então, o que a gente tem aqui? Como que a gente calcula, então, a deformação? Né? A deformação do arco, de um arco aqui acima da superfície neutra. Vamos lá. Considerando esse arco aqui JK, né? Eu posso dizer, então, que esse comprimento L', vamos chamar de L', né? Comprimento L', ele vai ser igual a Rho menos Y, que é isso aqui, né? Multiplicado por θ, né? Primeiro, eu vou chamar de L' para ficar coerente, o arco JK, né? Vou chamar de L' o arco JK. E L', então, que é JK, vai ser igual a Rho menos Y multiplicado por θ. O que eu fiz aqui, pessoal? Isso mesmo, aplicar essa formulação para determinar, então, o comprimento aqui de JK, que eu chamei de L'. Só que, antes da flexão, JK também não valia L. Antes da flexão, JK valia L, certo? Depois da flexão, JK não vale mais L.
ele tem uma deformação porque ele não está na superfície neutra, não está na linha neutra. Vamos falar de linha aqui. Então, qual é a deformação que sofreu esse arco aí? Qual foi a variação de comprimento? Né? Qual foi a deformação? A deformação, ela não é calculada como o comprimento original menos o comprimento depois da deformação, né? Então, eu posso falar que a deformação desse arco vai ser L menos L', né? Então, a deformação vai ser L. L quem é? Não é DE, DE não é ρ, teta. Então, isso aqui vai ser ρ, teta, menos L', que seria isso aqui. Menos ρ, menos y, teta. Se você fazem aí um agrupamento, né? Eu vou ter, então, ρ teta menos ρ teta, né? E aqui, perdão, parêntese, né? Menos y teta. E eu vou ter, então, aqui no final, simplificando isso aqui, que a deformação vai ser y teta, né? Essa não vai ser a minha deformação? Gente, perdão aqui, eu fiz isso aqui ao contrário. Então, a deformação, ela é o comprimento L' menos L, né? L' menos L. E não o contrário, porque o comprimento final menos o inicial, né? L menos L é zero. Lembrem da fórmula da deformação. Então, seria aqui... Não sei se eu consigo deletar esse prima aqui. Acho que não. Mas, enfim. Seria L' menos L, porque meu L é o L0, né? Lembrem aquela formulação que L menos L é zero. Então, isso aqui vai ser a mesma coisa, só que vai ficar com um sinal contrário, né? Vai ficar aqui um negativo. Então, essa deformação vai ser menos y por teta. Por que eu percebi aqui que é negativa? Porque ela tem que ser negativa, porque ela está acima da superfície neutra. Então, a deformação é negativa porque é compressão, né? Então, por isso, é que minha deformação está com esse negativo aqui. Certo? Então, eu já encontrei que a deformação desse arco vai ser y, né? Menos y multiplicando teta. Então, vamos lá. Que outras reduções a gente pode fazer a partir de aqui? Deixa eu diminuir isso um pouquinho aqui. Primeiro, a gente não falou que nessa análise o material ele é elástico e linear. Então, também aplica a lei de Hooke, né? Isso também a gente vai lembrar agora. Mas vamos lá. A partir dessa deformação, eu posso determinar, então, a deformação específica, que a gente conhece como o Y, né? YX. Quem é o YX? Não é ΔL dividido L, né? É ΔL dividido L. Só que, no caso, o meu ΔL é esse ρ aqui, né? Perdão, esse delta aqui. Então, minha deformação em X específica vai ser ρ dividido L. Só que quem é esse delta, gente? Perdão, o ρ é esse aqui. Isso não é menos y teta dividido por L? Então, essa é a minha deformação. Só que quem é L? Observem. Cadê L? L não é DE?
DE, não definimos aqui que era Rho θ. Então, isso aqui vai ser menos Y Rho dividido o Rho θ. Se eu simplificar aqui, quem é então a minha deformação específica? Ela vai ser menos Y dividido Rho. Certo? Só que essa é minha deformação específica acima da superfície neutra, né? Que eu tenho compressão. Se eu for determinar, então, embaixo, né? Para baixo, a superfície neutra, seria só colocar o Y positivo. Observem aqui que eu tenho esse comprimento, esse raio, como sendo Rho menos Y, porque o meu Y está para cima, né? Então, eu teria Rho menos Y. Se eu tivesse considerado um arco aqui abaixo da linha neutra, meu Y estaria para cá. E esse raio aqui seria Rho mais Y. Quando eu colocar aqui Rho mais Y, substituir aqui, então ficaria positivo aqui. E essa deformação específica ficaria com um Y positivo. Mas o que interessa é que a gente encontrou essa equação aqui para a deformação, né? Professora, eu Sim. entendi que essa linha aqui do meio é neutra, é onde que não é positivo nem negativo. Essa linha tracejada, que é o L, essa que você está fazendo aqui, que significa essa linha? Então, essa linha tracejada é uma linha arbitrária acima da superfície neutra, né? Só para você achar a medida dela, né? É porque a gente está achando as equações para descrever a deformação desses arcos, né? Então, estabelecemos aqui o exemplo de um arco acima. Se eu tivesse estabelecido um arco aqui abaixo, eu chegaria na mesma equação, só que com um sinal positivo para Y. Porque a minha deformação específica, abaixo da linha neutra, ela vai ser positiva, porque as fibras elas estão se alongando, certo? E acima elas estão comprimindo. Então, por isso... Ela não é igual ao do meio, que é o mesmo distância da viga, no Exatamente. caso. No meio é que não teve deformação nenhuma. Ela permaneceu sem deformação. Entendi. Então, gente, o importante é que a gente chegou nessa formulação aqui, certo? A gente chegou, então, nessa formulação para a deformação específica. Então, vamos lá. Se for tração, eu vou deixar aqui já. Se for tração, isso aqui é compressão, né? Se for tração, então eu colocaria Y dividido Rho, né? Tração. Lembrando que esse Y vai ser medido a partir da superfície neutra para baixo, né? E nesse caso aqui, da superfície neutra para cima. Mas é isso. Aí, então, a gente já chegou nessa formulação da deformação específica de uma viga em flexão pura. Então, vamos lá. O que outra coisa, que outra informação aqui é importante que a gente vai usar mais para frente, para outras deduções? É a definição de curvatura. Né? A curvatura, o que é? Vamos lá. Vou deixar um pouquinho para cima. Vamos lá, vamos falar de curvatura. A curvatura vai ser 1 dividido pelo raio, né? Essa é a definição de curvatura, isso é de matemática, tá? Não é daqui, só estou relembrando. Então, essa vai ser a curvatura da minha viga. 1 dividido pelo raio, tá? Então, vamos lá. O que a gente sabe? Agora que eu vou trazer aquelas equações da estática para cá. Quais são as equações da estática? Aquelas que estavam na outra slide. Vou trazer para cá um minutinho.
Não, essa eu vou escrever melhor, porque estão todas, vou ter que cortar a imagem, vai demorar. Então, vamos lá. Daquelas equações da estática, inicialmente, eu não tinha encontrado que se eu fazia a integral da tensão em x multiplicando a distância y por um dA, isso tinha que ser igual ao momento que estava atuando na seção. Vamos chamar aqui do momento em C, né? Que estava o momento em torno do eixo C, para ser coerente com aquela dedução lá. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso falar que a tensão, como eu estou no regime elástico, é o módulo de elasticidade pela deformação, né? Essa não é a tensão? Então, eu consigo substituir aqui, nessa integral, certo? Eu consigo substituir aí essa igualdade, né? E eu já conheço qual vai ser a deformação específica na flexão pura, que foi isso que a gente encontrou aqui. Então, eu posso substituir aqui também, nessa integral, E, que multiplica a deformação específica, que vai ser Y dividido ρ pela área, né? Isso vai ser igual ao momento, certo? Faltou um Y aqui, né? É si mais x que multiplica Y, tá? Então, é si mais x, eu substituí E por Y, multiplicando um Y aqui. Então, ficaria um Y ao quadrado aqui. Vejam que fica um Y ao quadrado, tá? Esse é Y aqui da deformação e esse que já estava aqui multiplicando. Então, o que a gente tem aqui? Essa integral vai ser, então, E é uma constante, né? Então, eu vou ter a integral E dividido ρ, que são constantes, de Y elevado ao quadrado, que multiplica a área. Tudo isso vai ser igual ao momento. Só que observem, pessoal, o que é isso aqui? Lembram da aula passada que eu fiz uma revisão. Isso aqui não seria inércia, o momento de inércia, no caso, ao redor do eixo Z? A integral de y ao quadrado pelo diferencial de área é o momento de inércia. Certo? Então, eu consigo escrever aqui que E multiplicando a inércia dividido pelo raio vai ser igual ao momento. Então, o que eu posso tirar dessa equação? Eu posso falar que a curvatura, então, da minha viga, ela vai ser igual ao momento atuando dividido pelo módulo de elasticidade pela inércia da seção transversal dessa viga. E eu chego nessa equação aqui. Certo? Eu cheguei nessa equação aqui para a curvatura em função do momento, então, do momento atuante. Então, pessoal, o que importa aqui? A gente deduziu já duas equações. Deduzimos aqui a equação da deformação específica e a equação da curvatura, em função do momento. Então, gente, para que toda essa explicação? Se o que interessa são as equações, mas para vocês saberem de onde que sai isso, né? Para vocês entenderem da onde que sai, da onde saem essas equações, né? Ela não é só jogar lá, é ver da onde elas estão vindo. Então, a gente já encontrou essa aqui e encontrou essa aqui, certo? Ficou claro aí da onde saiu, da onde saíram essas equações? Então, vamos lá. Está fluindo, professora. Então, vamos lá. Agora, observem uma coisa, pessoal. Com
Com essa equação da deformação, eu não consigo determinar a deformação a qualquer altura da seção transversal? Eu consigo, né? Porque seria só eu ter esse raio de curvatura e substituir pelo, ou seja, colocar a altura que eu quero determinar, né? Colocar um valor de y. Então, observem uma coisa. Se eu colocar aqui e eu definir que C, observem aqui essa seção transversal aqui pequenininha da viga. Eu estou marcando aqui como que C é a distância da linha neutra até a fibra superior. Então, se eu substituir o valor de y como sendo C, eu vou ter, então, a deformação máxima de compressão nessa viga. Certo? Porque vai ser o maior valor de y, vai ser C. Vai ser da linha neutra até a fibra superior. Esse y ele está indo da linha neutra para cima. Quando eu chegar, então, ao valor máximo, eu vou ter a deformação máxima de compressão. Então, vamos lá. Eu posso escrever, então, aqui, vou escrever do lado, que a minha deformação máxima, ela vai ser igual a quem? Menos C dividido ρ, de compressão. Se eu quiser encontrar, então, a deformação máxima de tração, eu vou colocar aqui compressão. Se eu quiser, então, encontrar a deformação máxima de tração, eu teria que pegar a distância da linha neutra até a fibra inferior. Certo? Então, eu consigo determinar com essa equação a deformação em qualquer altura da viga. Mas eu já sei que a deformação máxima, ela vai ser nas fibras mais afastadas, né? No caso, nesse exemplo, que os momentos são positivos, e eu tenho a compressão em cima, eu vou ter, então, a deformação máxima de compressão na fibra superior e a deformação máxima de tração na fibra inferior. Ficou claro isso aí? Então, vamos continuar. Bem, vamos fazer uma pausa agora, porque são 8h35. Vamos fazer uma pausa aí de 15 minutinhos e a gente continua depois. Estão faltando algumas deduções a mais aí. Bom, pessoal, vou deixar isso aqui. Depois eu vou fazer um print. Também vou colocar lá nas slides, mas eu coloquei isso na slide, né? Você bem aqui, vou trazer vocês para cá. Eu só fui para o quadro para mostrar de onde saem essas formulações aqui. Essa equação foi a que a gente achou da deformação, né? Que é menos y dividido ρ. E a deformação longitudinal específica, né? Vai variar com esse y. Chegando, então, na equação da deformação máxima, que seria substituindo o valor máximo de y, que seria C. Né? Essa equação aqui foi apenas a substituição da deformação, ou seja, de ρ, né? O que fizeram aqui? Substituíram o valor de ρ nessa equação, para escrever, então, a equação da deformação em função da deformação máxima. Mas, enfim, o que interessa é que a gente tem essas duas equações, né? Estão aqui na slide. Então, só mostrei lá no quadro para vocês entenderem melhor da onde saíram essas equações aqui, tá? Então, gente, vamos fazer uma pausa aí e voltar daqui a pouco. Vamos voltar... São quase 8h40. Pode ser 8h40
8h50. Podemos votar 8h50, então, para não terminar muito tarde? Pode. Sim, pode sim. Tá bom, então, até daqui a pouco. Valeu.